Fala galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo da eletrodinâmica e a gente vai resolver algumas questões hoje, ok? Referente à primeira lei de Ohm. Vamos lá, me segue aí. Como eu disse para os senhores, aula passada a gente resolveu algumas questões de eletrodinâmica, especificamente da corrente elétrica. Hoje a gente vai falar sobre falar e resolver, na verdade, questões sobre a primeira lei de Ohm. Tranquilo? Então, olha só, vamos fazer a leitura aqui da questão, né? Uma questão que caiu no Enem, né? Então, dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, um gás tóxico em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado. Então, olha como informação é importante, a gente já selecionou. Quando expostas a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ohmnico. Olha a dica aí, um resistor ohmnico, ou seja, que obedece à lei de Ohm, ok? E a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então você tem um gráfico aí à direita, ok? E aí ele vai fazer o pedido, né? O valor da resistência elétrica. Então olha o que ele quer a resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Ou seja, você vai determinar a resistência elétrica, não esquecendo que ele quer quando estiver em altas concentrações. E quando está em altas concentrações, o que acontece? Você tem que o quê? Quadruplicar, olha que está, o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada. Então, depois que você fizer esse cálculo, você vai multiplicar por 4, vai quadruplicar. Bacana. Então, olha só, algumas questões elas necessitam que você faça análise gráfica, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, olha lá, nós temos dois eixos aqui. Se você observar, nós temos os eixos aqui, olha, da corrente, aqui, olha, ampere. Lembra que eu já falei para os senhores dessa potênciazinha que está entre parênteses, que ela tem que ser levada em consideração quando a gente pegar os dados daqui desse eixo. E aqui nós temos a diferença de potencial, olha, a DDP. Lembra que eu já falei para os senhores que a DDP a gente utiliza, né, o símbolo, né, U ou V, tranquilo? E aqui no caso esse V aqui, o que é que ele está simbolizando? Ele é a unidade, é o volt, tá bacana? Então olha como está em ampere, tá bacana a corrente, olha como está em volt aqui a DDP, tá bacana também a unidade. Quando eu digo bacana é que a gente já pode utilizar diretamente na equação, tá bom? Então olha só, reforçando aqui que na presença, olha, na presença, o que é que eu tenho que fazer lá no final? Lá você vai ter que quadruplicar, multiplicar por 4. Então, olha só, vamos para a solução. Então, ele quer a resistência, né? E aí você vai aqui no gráfico fazer análise, olha. O gráfico aqui, eu poderia escolher qualquer desses pontos aqui, tá bom? Eu peguei arbitrariamente, eu peguei esse primeiro ponto, até porque o valor 1 é mais fácil de trabalhar, tá bom? Então, olha, observa que esse ponto aqui que eu marquei, eu vou ter, olha, um valor de diferença de potencial 1 e vou ter um valor que de corrente 2, não esquecendo de considerar quem? A potênciazinha que eu falei para vocês aí. Olha, 1, já coloquei DDP 1, 2, que é a corrente, tá bom? E a potência que você tem que levar em consideração. Pronto, belezura. Nós temos. Doutores, observa aí nos dados aqui RUI. Qual é a equação que a gente vai utilizar? Eu já até falei que é a primeira lei de Ohm, mas não esquece da dica que eu dei para vocês, né? Na eletrodinâmica, as equações elas têm apelido, né? A maioria delas. Então aqui nós temos RU e RUI, a equação do RUI, lembra? A primeira lei de Ohm. Vamos lá. Tá aqui. RUI. Não esquecendo que tem que ser nessa estrutura. RUI. Aqui o I é embaixo, não é no lado, senão vai estar errado. Vai dar errado, tá, doutores?
Não esquece, RU dividido por I, mas é a equação do RUI. Beleza, vamos fazer a substituição. Olha, o 1 aqui a gente substitui no lugar do U1, né? Aqui no lugar do I a gente coloca a potência que está aqui. E aí a gente aplica aquela técnica que eu já ensinei para os doutores, lembra? Potências de 10, né? Como essa potência de 10 ela está aqui embaixo, olha, a gente vai congelar essa potência aí, né? Ó, lembra lá, nosso amigo Sub-Zero, ele vai congelar essa potência aqui. E aí a gente vai trabalhar com que? Com o restante, né? Então a gente congela as potências de 10 e trabalhamos com o restante, beleza? Então o que foi que ficou? Ficou 1 dividido por 2, né? 1 dividido por 2 dá 0,5. Agora que a gente fez a operação, né, a gente vai fazer o que? A gente vai transportar essa potência aqui, que ela está lá embaixo, né, no denominador, ela vai subir, né? A gente vai... E aí, o que é que acontece com a potência? Ela altera o sinal, não é isso? Lembra disso? Então, olha aqui, ela vai lá para cima e aí ela fica positiva. Pronto, doutores, esse aqui seria o resultado. Entretanto, lembra que eu falei? Ela está na presença. O que é que eu tenho que fazer com aquela informação lá no início que ele deu aqui? Olha, nós vamos ter que quadruplicar, tá bom? Então, olha só, eu pego esse valor que a gente de 0,5 e multiplico por 4, né? 4 vezes meio, né? 4 metades vai dar quanto? 2 inteiros, não é isso? 2, 10 elevado. E a potência a gente repete aqui, 10 a sexta. Pronto, doutores, com isso a gente conclui a resolução. Nossa resposta, letra E, né, meus amigos? Bacana. Uma questão de Enem, mas bem fácil, né? Tá, beleza? Espero que vocês tenham acompanhado bem essa questão. Valeu? A gente dá continuidade já em seguida, já faz uma outra questão que caiu em 2016. Também vocês vão ver só que ela é bastante simples, né? Então vamos dar uma olhada aqui na questão, uma leitura, e vamos ver se a gente vai sublinhando o que é de importante, né, de interessante. Então olha lá. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem da corrente elétrica. A gente já falou isso na nossa aula online, tá? As consequências de um choque vão desde simples susto até a morte, tá bom? A circulação de cargas elétricas depende da resistência do material, né? Olha, corrente elétrica pelo corpo, né? Então, você já vê, a gente vai sublinhando já as palavras que tem relevância aqui, da resistência. Então já está dando uma dica, né? Lembra, resistência é o R, tá bacana? Então ele já começa a dar agora aqui para o corpo humano. Essa resistência varia entre 1000 ohm, essa aqui é a unidade de resistência, tá? Esse símbolo ômega aqui, símbolo é uma letra grega, na verdade, tá? Quando a pele está molhada, até 100.000 ohm. Então olha que ele dá dois valores de resistência. Professor, a gente vai utilizar as duas? Depende do que é que ele vai pedir. Em geral ele pede uma coisa, né? Um ou outro. E como a gente vê na sequência aqui, ele fala assim: quando a pele está seca, né? Que é esses 1000 aqui. Então olha só. Então a gente tem dois valores, está aqui, né? A resistência de 1000, né? Que vai até quanto? Até os 100.000. Só que agora a gente vai saber, né, o que é que ele quer de fato. Então olha só, uma pessoa descalça lavando sua casa com água. Pô, ele está lavando com água, né? E ele molhou os pés, olha só. Ele molhou os pés. Isso aqui já está me dando uma dica, né, meus amigos? O que é que ele vai querer? Qual a resistência que eu vou utilizar, né? Então, olha, ele molhou com água os pés. Então, ele vai utilizar provavelmente o primeiro valor, que é de quando o cidadão está molhado. É isso? Então, olha só. Acidentalmente pisou em um fio desencapado e sofreu uma descarga elétrica com uma tensão de 120 volts. Então, olha só. Está aqui a DDP que foi fornecida. A tensão, lembra? DDP, tensão elétrica, voltagem. Está aqui 120 volts. Meus amigos, pela informação aí, né? E ele faz um pedido aqui, olha, qual a intensidade máxima da corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa. Então ele quer saber a corrente, ó,
Mas aí a gente sabe que ele deu a informação aqui da pessoa que está molhada, né? Não é verdade? Então a gente vai utilizar quem? Os 1000. Não é verdade? Então a gente exclui aquele valor de 100.000, porque é quando a pele está seca, e vamos calcular o valor de 1000. Beleza? Então olha só, olha as letrinhas aí, doutores. R, U, I. Qual é a equação que a gente vai utilizar? Isso aí, garoto. RUI, né? Primeira lei de Ohm. Bacana? Então vamos lá. Aplicamos a equação aqui, olha, RUI. Vamos substituir os valores, ok? Já substituímos. O R vale 1000, o U vale 120. O que é que a gente vai encontrar? A corrente aqui, só fazer a alteração aqui, a troca, né, doutores? Olha, o I vai para o lugar do 1000, 1000 vai para o lugar do I. E aí a gente vai ter essa divisão aqui. Beleza? Então olha só, olha a potência aqui de 10. A nossa técnica, né? A nossa técnica de sub-zero. Vamos congelar, né? E aí você fala, professor, não tem, vai ter operação para fazer. Olha, então se não tem outra operação de divisão, multiplicação, o que é que a gente faz? A gente vai passar essa potência aí lá para cima, né? O que é que vai acontecer com o sinal? Vai alterar esse sinal aqui, né? Do 3 ele é positivo, ele passa a ser menos 3. Pronto, doutores. Lembra de uma coisa, que essa potência 10 a menos 3, ela equivale a um prefixo decimal. Lembra, nós temos o micro, nós temos o nano, nós temos tera, giga. E um que é muito utilizado é o milli, né, doutores? Milli, que ele equivale à potência de 10 a menos 3, que é exatamente essa potência de 10 a menos 3. Daí, a gente substitui no lugar desse 10 a menos 3, o mzinho de milli. E aí nós temos nossa resposta, letra B. Tá bom? Então não esquece, fica ligado nesses detalhes aí das potências de prefixos decimais. Às vezes é o micro, é o nano, tá? Em geral, ele deveria ter trazido aqui no texto. Ele não trouxe dessa vez. Então ele exigiu que você tivesse esse conhecimento dessas potências negativas, que elas equivalem a um prefixo decimal. Bacana? Então vamos lá. A gente marca aqui a alternativa. Acabamos, doutores, né? Nos próximos vídeos a gente vai resolver mais questões de eletrodinâmica. Tá bacana? Fica ligado aí. Um abraço aí. Valeu.